Queridos irmãos e irmãs, há alguns domingos atrás eu trouxe-vos o início de uma série de pregações com o título Improváveis no caminho da salvação. E o primeiro caso que nós consideramos foi Raabe, uma mulher prostituta de Jericó, que nada tinha a ver com o povo judeu, mas que foi usada por Deus exatamente para receber aqueles dois espias que ali foram e que acabou por fazer um compromisso com eles, e a sua vida e dos seus familiares foram salvos quando o povo judeu derrubou, quando Deus derrubou as muralhas e o povo judeu pôde entrar naquele lugar, naquela cidade para conquistar. Foi a primeira cidade conquistada depois de terem passado o Rio Jordão. Depois, há 2 semanas atrás, nós vimos uma outra mulher também no caminho da salvação, de nome Ruth, uma moabita, que também indiretamente nada tinha a ver com o povo judeu, mas que, a dado passo, Deus também colocou no caminho da salvação, fazendo com que ela viesse a casar com Boaz, esse sim um judeu, e que era de Belém, curiosamente, a cidade onde Jesus veio depois a nascer aí. Hoje quero falar-vos de um outro caso improvável no caminho da salvação, dado aquilo que estava num processo de aniquilação de um jovem. Eu chamei a esta pregação de hoje, Improváveis no caminho da salvação, um caso perdido. Será que a vossa vida é um caso perdido? Será que na vossa vida já alguma vez se encontraram numa situação em que consideraram: eu estou perdido? Não há nada que realmente a minha vida possa ser mudada? Você é um caso perdido? Será que José era um caso perdido? Eu gostaria que hoje nós pudéssemos olhar para a vida de José. E é impressionante, eu que tenho lido a Bíblia já algumas vezes, nós que olhamos para José de uma forma muito próxima, muito cuidada, acabamos por chegar à conclusão de que, afinal de contas, há detalhes na vida de José que nós ignoramos ou que, de certo modo, não consideramos como válidos. E eu vou colocar diante de vós um paralelismo. 7 aspectos da vida de José comparados com a vida de Jesus. E, meus irmãos, é simplesmente impressionante aquilo que a palavra de Deus nos mostra. José era quem? Um dos filhos da velhice de Jacó. José foi odiado pelos seus irmãos. E odiado pelos seus irmãos muitas vezes por causa daquilo que era a preferência de Jacó sobre José e também sobre Benjamim, esse ainda o filho mais novo. Mas odiado pelos seus irmãos também porque José era o sonhador. Desde a sua juventude que José apresentava sonhos, que tinha sonhos, que Deus de algum modo falava com ele e lhe dizia alguma coisa que iria acontecer, algumas das quais estavam próximas, outras mais distantes. Mas esse caráter, essa postura sonhadora de José fazia com que os seus irmãos tivessem inveja dele. José não foi, de modo nenhum, um irmão bem aceito pelos seus irmãos, particularmente pelos outros 10 irmãos. Benjamim era chegado a José, certamente. Até ao ponto de que os seus irmãos, alguns deles pelo menos, começaram a conspirar contra José. Queriam fazer silenciar José, queriam que de certo modo José acabasse por ser não mais aquele menino do papá, mas José fosse, no fim de contas, considerado como os outros irmãos. Nada de especial. Conspiraram contra ele e chegaram a um ponto em que tomaram uma decisão. Entre alguns deles, não entre todos, foi vender José, quando estavam a pastorear o gado lá no campo, vender José a uns mercadores que volta e meia passavam por ali no caminho para o Egito.
Então, numa determinada altura, passavam alguns medianitas, mercadores que iam para o Egito e decidiram vender José. E vão vender José. E eles decidiram, mas como é que nós vamos apresentar isso ao nosso pai? Como é que vamos fazer? Ora, José tinha uma túnica multicolor que tinha sido dada pelo seu pai. E essa túnica acabava por ser como que um distintivo. Então pegaram na túnica de José e acabaram por matar um cabrito. E com o sangue do cabrito mancharam aquela túnica e mandaram ao seu pai Jacó. E com isso o pai ficou, podem considerar, podem imaginar, completamente derrotado. Choro dia e noite. Jacó considerou: o meu filho José é um caso perdido. O meu filho José já não está mais entre nós. O meu filho José, segundo a narrativa dos seus outros filhos, foi morto por um animal, uma fera do campo. Mas José não iria ser um caso perdido. José, na verdade, iria ter tantas proximidades com Jesus que, segundo os intérpretes da Escritura, os teólogos consideram que José é um tipo de Jesus. É alguém que, em várias das suas características, aponta para Jesus. Por isso mesmo, eu considerei incluir exatamente José, um caso perdido, como um improvável no caminho da salvação. Porque, por nada, depois daquilo que aconteceu, depois de ter sido vendido para o Egito, depois de ter sido feito escravo, José estaria completamente perdido. Não iria mais participar deste processo de salvação. Mas seria? Meus irmãos, para ser mais fácil, eu fiz alguns slides e tenho aqui 7 slides. Que de um lado tem José e do outro lado tem Jesus. E vamos encontrar aqui um paralelismo fantástico entre José e Jesus em alguns destes aspectos. O primeiro deles, notem, José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos. E aqui encontramos exatamente um paralelismo interessante. Alguém que estava próximo, um dos 12, vai vender Jesus. E vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus é vendido por um dos 12, ou talvez por 2, ou talvez por 3 dos 12 irmãos. E vendido por quanto? Por 20 ciclos de prata. Vamos ver alguns textos bíblicos aí para ser mais consubstancial aquilo que eu vou dizendo. Em Gênesis capítulo 37, versículos 27 e 28, lemos assim. Gênesis capítulo 27, aliás 37, versículo 27. Decisão dos irmãos ou de alguns irmãos de José. Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no os seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, porque tinham-no posto numa cova, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. 20 ciclos de prata, meus irmãos, tinha algum valor. 20 ciclos de prata correspondia a qualquer coisa como 228 gramas de prata. Era algum dinheiro, mas sobretudo para os irmãos de José era lavar as mãos, era libertarem-se do sonhador, daquele que era preferido de Jacó. Libertavam-se de alguém de quem tinham inveja, de alguém que, como irmãos, odiavam. E, meus irmãos, às vezes inveja e ódio entre irmãos é coisa que infelizmente acontece em alguns casos. Do outro lado, Jesus também
de certo modo, podemos dizer, talvez odiado por Judas. Não sabemos exatamente, porque a Escritura não diz tudo, aquilo que se passou na cabeça de Judas, mas Judas, um dos 12, acaba por decidir vender Jesus, porque Jesus estava constantemente a ser um problema para os discípulos. E porquê? Porque Jesus pregava, apresentava a sua doutrina e tinha os judeus e particularmente os fariseus e alguns outros contra Jesus, prontos para deitar a mão. E alguns discípulos podiam se sentir ameaçados. Judas sentia-se desconfortável com isso. Então pensou, talvez esta seja uma forma de nos libertarmos, nem que seja por algum tempo, de Jesus. 30 moedas foi o valor acertado. E nós lemos isso em Mateus capítulo 26. Preparem-se porque eu vou apresentar muito texto bíblico para consubstanciar tudo. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. E lemos assim. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E aqui temos, meus queridos irmãos, o primeiro paralelismo entre José, um caso perdido, e Jesus, que deste modo iria também ser um caso perdido. Entregue nas mãos dos principais sacerdotes e seja lá aquilo que for que aconteça. Seria José um caso perdido? Seria Jesus um caso perdido para a salvação? Segundo aspecto. O segundo aspecto tem a ver com tentação. E José foi tentado, estando no Egito, por quem? Pela mulher de Potifar. E como é que nós saltamos daquele momento de ter sido vendido para o Egito e já estar na casa de Potifar? Há naturalmente um processo. Aquilo que aconteceu foi que durante algum tempo José esteve como escravo lá no Egito. Mas porque era sonhador, José foi subindo algumas posições. E chegou àquele ponto que foi servo, mordomo da casa de Potifar. Quem era Potifar? Um dos homens de confiança de Faraó. Mas tinha Potifar uma mulher que gostava de deitar o olho em jovens. Jovens bem musculados, jovens de boa aparência. E José era um desses. A mulher de Potifar, porque o seu marido estava tantas vezes fora, acabou por olhar para aquele jovem e cobiçou o físico daquele jovem. Desejou possuí-lo, desejou tê-lo. E de certo modo aquilo que aquela mulher faz é procurar exatamente ter José para si. E ela foi tentando José várias vezes. Diz a Escritura que várias vezes ela tentou José. Vamos ver em Êxodo capítulo 39, versículo 7 até 10. Não é Êxodo, é Gênesis, perdão. Tudo aquilo se vai passar em Gênesis acerca de José. Gênesis capítulo 39, versículo 7 até 10. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou na minha mão tudo o que eu tenho, ou tudo o que ele tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Tentação não faltou a José.
E Jesus? Jesus também foi tentado? Certamente. Em Mateus capítulo 4 e Lucas, que de certo modo segue a mesma orientação, mas seguindo Mateus capítulo 4, nós temos aí dos versículos 1 até 11, a tentação de Jesus. E Jesus foi tentado por quem? Não por uma mulher, mas pelo diabo. Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Em circunstâncias tão difíceis fisicamente, Jesus foi tentado. Havia jejuado por 40 dias, 40 noites, no deserto. E ali iria passar a prova. A prova em que, de facto, Jesus chegaria à cruz ou não. Iria obedecer ao diabo ou não. E a forma como o diabo, de um modo tão subtil, procura agarrar Jesus é esta: se tu és o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que ele quis, de certo modo, foi levar Jesus a ter orgulho, a sentir essa posição de ser Filho de Deus e afirmar-se perante quem? Perante o diabo. O diabo está a procurar tentá-lo a que Jesus se afirme como Filho de Deus, aquilo que ele era. É interessante porque depois, mais tarde, quando Jesus tem uma conversa com os seus discípulos, mais adiante, já entrado no seu ministério, ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros que és este profeta ou aquele. E vós, quem dizeis que eu sou? E é Pedro que responde, dizendo isto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, aquele que nós temos esperado, aquele que é um ungido de Deus. Mas para além disso, tu és o Filho do Deus vivo. Se tu és o Filho de Deus, então mostra que necessidade tinha Jesus. Mas a última tentação desta série de tentações a Jesus, o diabo mostra exatamente aquilo que ele queria: dar-te os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. É isso que o diabo quer. O diabo quer adoração. O diabo quer roubar a nossa adoração, que é tão somente devida a Deus. E ele usa as mais diversas situações e formas de nos fazer cair. No caso de José, ele usou aquela mulher que o quis possuir. José podia ter cedido à tentação. E se José tivesse cedido à tentação, o que é que teria acontecido? Tinha sido um caso perdido para José? Mas seria um caso perdido somente para José? Não seria um caso perdido também para o povo de Israel, para os descendentes de Jacó?
Deus esteve com José e segurou José naquela tentação. Meus irmãos, Deus muitas vezes precisa de segurar cada um de nós na tentação. Todos nós somos tentados. A tentação é alguma coisa que não foi exclusiva de Jesus, nem de José, mas é própria de cada um de nós. Nós somos tentados de muitas maneiras, mas tentados aonde? Em quê? Naquilo que é a nossa fragilidade. E a fragilidade de cada um de nós é diferente. Eu gostaria que você pudesse olhar para si diante de Deus e consultar: meu Senhor, qual é a minha fragilidade? Aonde é que o diabo volta e meia está a tentar-me, está a tocar-me? Aonde é que ele quer fazer com que eu caia, com que eu ceda? José sabia que se ele cedesse àquela tentação, iria pecar contra quem? Contra Deus. Iria desobedecer. Se Jesus tivesse cedido àquela tentação, o que é que teria acontecido? Ele teria obedecido ao diabo e estaria nas mãos do diabo. Não iria chegar aonde? Não iria chegar à cruz. Não iria chegar àquilo que era o seu propósito. Não iria chegar àquilo que foi o destino que Deus tinha determinado para ele. Em terceiro lugar, terceiro slide ali, José foi acusado falsamente. Depois de ter sido tentado, depois daquela mulher de Potifar ter tentado Jesus um dia, outro dia, chegou um dia em que não havia ninguém no palácio, não havia ninguém naquela casa de Potifar. Na verdade, não vou chamar-lhe palácio porque podia não ser isso, mas seria uma casa abastada, com certeza. Potifar era um homem de confiança de Faraó. Não havia ninguém naquela tarde ou naquela manhã. Então o estratagema da mulher de Potifar vai ser qual? Uma vez mais, tentar segurar José. Vamos ler de novo no capítulo 39 de Gênesis. E agora, começando aqui no verso 11. Gênesis 39, verso 11. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço. Quem é que entrou na casa? José, na casa de Potifar. E nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens da sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou a casa. E quando o senhor, marido desta mulher, voltou para casa, ela vai fazer o quê? Falsa acusação. Olha, ele veio e fez, em palavras de hoje, assédio. Veio sobre mim, procurou tomar-me, procurou possuir-me, procurou, de certo modo, violar-me. Tentativa de violação. Naturalmente que Potifar, que tinha confiança em José, o hebreu, ficou revoltado, ficou completamente desiludido e determinado a quê? A castigar, a punir José. E vai mandar José para onde? Para a prisão. Fiquem com este detalhe. Vamos a Jesus. O que aconteceu com Jesus? Também foi acusado de isso. Muitíssimo obrigado. Eles já sabem.
Também foi acusado de quê? De heresia a vários níveis. Vamos ver primeiramente Mateus capítulo 9, verso 3. Mateus capítulo 9, verso 3. É interessante porque Jesus tinha feito já alguns milagres. Jesus, um homem que estava sempre em contacto com a multidão, acaba por ser confrontado nesta altura com um paralítico. E alguns amigos deste paralítico trazem-no até Jesus, porque tinham esperança, tinham fé que Jesus podia curar aquele paralítico. E quando então Jesus está diante daquele paralítico, ele tem estas palavras. Mateus capítulo 9, versículo 3. Aliás, deixem-me vir um bocadinho mais atrás, ao versículo 1, que é para nós podermos chegar ao 3. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. Qual era a sua própria cidade? Nazaré. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Notem, perdoados são os teus pecados. E eu pergunto, era aquilo que aquele paralítico precisava? Um paralítico que não andava, precisava de ouvir estas palavras: perdoados são os teus pecados? O que ele queria, será que era perdão ou era cura? E aqueles que estavam ali? E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Meus irmãos, o que é blasfémia? Blasfémia é dizer alguma coisa que é próprio de Deus apenas. É, de certo modo, querer tomar para si alguma coisa que é exclusivo de Deus. Blasfemar é, de certo modo, acabar por querer tomar uma posição que não lhe pertence. E em que sentido é que Jesus estava a blasfemar? Eles dizem a seguir: quem é que pode perdoar pecados? Somente Deus. Então este homem aqui, aventurando-se, colocando-se aqui, arrogando-se como alguém que é capaz de perdoar pecados, aquilo que é só próprio de Deus, ele blasfema. E esta acusação caiu sobre Jesus. Mas não foi só. Nós vamos ler um outro texto no Evangelho de João, em que aparecem aí várias acusações sobre Jesus e uma ou outra tem semelhança com José. Em João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 16 até ao 18. João capítulo 5, no verso 16. E nós temos uma equipe fantástica que faz aparecer logo ali os versículos, não é? Versículo 16, lemos assim: por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia coisas no dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. E agora notem, 3 acusações aí. Porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. 3 acusações. Violava o sábado. Assim como José foi acusado de quê? De violar aquela mulher, ou de querer violar aquela mulher. Jesus acusado de violar o sábado, de fazer com alguma coisa que não era permitido e que infringia, transgredia a lei do sábado. Mas também, e ainda mais sério, é que ele dizia que Deus era o seu próprio pai. Mas irmãos, reparem exatamente aquilo que o diabo tanto tentou. Se tu és o Filho de Deus, então faz isto. Jesus, ao longo do seu ministério, vai mostrar que ele era realmente
o Filho de Deus, e agora está a ser acusado de quê? De ser Filho de Deus. E até mais, fazendo-se igual a Deus. Estas, meus irmãos, eram acusações. Acusações falsas, em alguns aspectos, e acusações que tinham um propósito: destruir a vida de José ou destruir a vida de Jesus. No caso destas acusações de Jesus, será que Jesus de facto violava o sábado? Jesus tem a preocupação de dizer que o sábado existe para que o homem possa adorar a Deus. Que ele, Jesus, ou Deus, é o Senhor do sábado. E aquilo que ele faz ao sábado, ele sabe muito bem porque é que faz e o que faz. Os judeus tinham uma interpretação tão errada, tão deturpada, acerca daquilo que era possível fazer no sábado e daquilo que não era. Meus irmãos, eu não vou entrar por aí, porque isso levaria aqui a ter como que uma lista enorme daquilo que era possível, do que não era possível, segundo total especulação de fariseus. Mas principalmente estas duas acusações que estão aqui, de que ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, podemos dizer que esta acusação era falsa? Não. Jesus afirmou que Deus era o seu próprio Pai. E fazendo-se igual a Deus, é interessante porque nos outros evangelhos nós não vemos tanto Jesus apresentar-se como igual a Deus. Mas no Evangelho segundo João, nós vemos exatamente essa ênfase. Aliás, é interessante como o Evangelho de João começa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O propósito de João ao escrever o seu Evangelho é apresentar Jesus como sendo quem? Filho de Deus e igual ao Pai. Ao ponto de ele dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, meus irmãos, aqui há uma pequena diferença entre a acusação falsa da mulher de Potifar a José e a acusação, as várias acusações a Jesus. Algumas delas eram acusações verdadeiras. Mas para os judeus, isto era dramático. Para os judeus, isto era heresia. Para os judeus, isto era intolerável. E era digno de quê? De morte. E começaram a procurar perseguir Jesus e levá-lo, de certo modo, à prisão. No caso de José, quando o marido, tanto quanto Potifar, houve aquelas acusações, o que é que ele determinou? Suspensão, aliás, demissão completa do trabalho, está despedido e vai para a prisão. Ele tinha poderes para colocar na prisão. Estes fariseus, estes líderes religiosos dos dias de Jesus, será que tinham poder para colocar Jesus na prisão? Sim e não. Sim, na medida em que poderiam forçar, poderiam de algum modo argumentar, poderiam diligenciar, mas quem tinha poder para decretar a prisão era quem? Eram os romanos. Os romanos estavam em poder. E é por isso que mais tarde Jesus vai ser levado exatamente para ser preso, julgado e até condenado. Mas a acusação está-se a formar. O ódio está a surgir e a galopar. Mas, meus irmãos, apenas estamos com 3 semelhanças entre Jesus e José. Vamos ver uma quarta. E seguindo aquela sequência natural lá de José. José vai estar na prisão e na prisão ele vai ter que ser confrontado com sonhos. O sonho de um padeiro, o sonho de um outro responsável. E José, o sonhador. José é aquele que foi capaz de interpretar sonhos, vai interpretar sonhos. E mais tarde até vai chegar
depois de ser liberto, vai chegar a uma posição de grande destaque. É que ele vai interpretar o sonho de quem? Do próprio Faraó, que aliás tem um sonho espetacular. Faraó tem a visão, digamos, tem o sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Mas nem Faraó conseguiu entender, nenhum dos homens sábios da corte de Faraó conseguiram entender. Mas alguém alerta Faraó e diz: há um homem aí, um hebreu, que é capaz de interpretar sonhos. José é chamado. E ao ser chamado, José acaba por consultar Deus e Deus dá-lhe a revelação, a interpretação do sonho. Olha, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, vão corresponder a 7 anos de grande fartura. E é preciso que quem administra seja capaz de guardar tudo isso, porque depois desses 7 anos de vacas gordas, virão 7 anos de vacas magras. O Faraó ficou tão impressionado que promoveu José e colocou José numa posição de grande nível. José foi colocado na posição de vice-rei de todo o Egito. Vice-rei de todo o Egito. Vamos ao capítulo 41, versículos 41 e 42. E os irmãos podem ir lendo aquilo que eu vou deixando para trás neste conjunto de versículos, porque a história está aí. Gênesis capítulo 41, verso 41 diz: disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. José, que tinha sido um caso perdido para os seus irmãos. José que chegou a estar na prisão uma vez e outra. José que iria ficar completamente esquecido. Vai chegar à posição de ser vice-rei do Egito. Deus tinha um propósito para ele. É interessante, antes de passares a Jesus, deixem-me ler aqui um pormenor muito interessante que está no versículo 46. Lá está, aqueles tais pormenores que às vezes nós lemos e que nos escapam. Mas vejam o que está no verso 46 deste capítulo 41. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Interessante, não é? José, vice-rei do Egito, com a idade de 30 anos. Que semelhança é que isso tem com Jesus? Vamos ver em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Lucas, capítulo 3, versículo 23. E Lucas 3, capítulo 23, diz-nos aqui um aspecto interessante. Jesus tinha sido tentado, resistiu à tentação. Jesus foi batizado por João, não porque ele precisasse, mas para autenticar o batismo de João Batista. E agora vai começar o seu ministério. Começa o seu ministério com que idade? Verso 23. Ora, Jesus ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli, e vai por aí fora. Tinha cerca de 30 anos. Uma proximidade tão interessante com José. E quando Jesus começa o seu ministério, o que é que era o ministério de Jesus? Um reino de Deus. É interessante que quando nós lemos no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus tem o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha fala muito, Jesus fala muito acerca de quê? Do reino de Deus. Bem-aventurados estes, bem-aventurados aqueles, porque deles é o reino de Deus. Bom, e Jesus
Jesus era efetivamente rei ou foi apenas um vice-rei? Jesus era rei. Mas era rei de um reino eterno. Reino que não era deste mundo, como Jesus diz. Reino que estava para além de uma área geográfica. Reino que tinha súbditos, sim, mas reino que era todo especial. Gostaria que pudéssemos considerar em João capítulo 18. João capítulo 18, versículos 36 e 37. Isto tem a ver exatamente quando Jesus foi denunciado, foi negado por Pedro, foi traído por Judas, foi entregue, foi preso. Jesus acaba naquela noite de andar, como se costuma dizer, não foi mesmo isso, de Herodes para Pilatos. E chega àquele ponto em que ele está exatamente ali diante de Pilatos. Era aquele que tinha poder para o libertar-se ou para o encarcerar, ou até para o mandar crucificar. E em João capítulo 18, versículo 36, deixem-me começar a ler um bocadinho, deixem ficar aí esse, mas no versículo 33 diz: E Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Vamos então agora ao versículo 36. A resposta de Jesus é esta. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, tu és rei, tu dizes. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Jesus é rei. Nós somos súbditos deste rei. Nós pertencemos a este reino. É o reino de Deus. E, meus irmãos, com isto nada tem a ver com uma certa igreja ou uma denominação por aí, que de certo modo abusou. Porque reino de Deus é alguma coisa que não é deste mundo. Está para além. É supra-terreno. É um reino espiritual. E Jesus é rei. Jesus é aquele que tem até as chaves do reino. Jesus é aquele que governa os que são súbditos. Meus irmãos, vamos à quinta semelhança, quinto aspecto entre José e Jesus. E o quinto aspecto é a provisão de Deus para tempos de fome. É interessante, e na continuidade daquilo que aconteceu com José, de facto vieram aqueles 7 anos de vacas gordas, em que houve fartura em todo o Egito, houve de facto grande abundância, em que um celeiro foi derrubado e feito outro maior, e outro maior, e outro maior, até chegar naquele 7º ano em que já não havia lugar para colocar tanto trigo, tanto cereal. Mas depois começaram os 7 anos de vacas magras. 7 anos de fome, não apenas fome no Egito, se não tivesse havido aquela provisão, mas fome nos outros lugares à volta. E essa fome vai chegar aonde? Vai chegar exatamente à Palestina. Vai chegar aonde está Jacó com os seus 11 filhos. A fome na terra de Canaã vai ser tão forte, tão tremenda, que Jacó fica completamente desesperado. José é vice-governador do Egito, vice-rei. Para o povo do Egito,
não faltava comida. As outras nações vinham até ao Egito para comprar trigo. E isso vai acontecer também com Jacó, que na sua terra não tem nada, é fome completa. Era preciso alimentar toda a família e todas aquelas pessoas. Então Jacó o que é que faz? Manda os seus filhos, 10, Benjamim fica. O outro José era um caso perdido, mas manda aqueles 10 ao Egito para comprar trigo. Vamos ver, meus irmãos, em Gênesis, claro, capítulo 42. Gênesis, capítulo 42, versículo 1 e 2. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito e disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá, e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. A fome mata. E aquilo que estava prestes a acontecer é que se não houvesse trigo, se não houvesse alimento, Jacó e os seus filhos, as mulheres, os seus filhos, os seus netos iriam morrer. E todo aquele povo escolhido de Deus pereceria. O caso perdido vai resolver. De facto, o que vai acontecer é que o povo, aliás, aqueles 10 vão chegar ao Egito e vão fazer o negócio. Não se apresentam, não dizem quem são, até que chega ao ponto em que José sabe, tem essa informação. Mas, meus irmãos, o que aconteceu foi que houve naquela altura ali, então, a provisão de Deus para matar a fome de quem? De Jacó, dos seus filhos, das noras e dos netos. E no caso de Jesus? Jesus também foi a provisão de Deus para tempos de fome? Foi sim. Foi provisão de Deus para tempos de fome e de sede. É interessante. Vamos ver em Mateus, muito breve, Mateus capítulo 14. E eu vou passar aí muito rapidamente. Não vou ler esse texto todo, mas Mateus capítulo 14, os irmãos conhecem com certeza esse texto em que Jesus está a ser seguido de uma multidão, tinha feito milagres, e aquela multidão insiste, continua, vai atrás de Jesus, e de certo modo chega àquele ponto em que está a ouvir Jesus e chega à noite e não tem para onde ir, não há que comer. E um dos discípulos diz a Jesus: olha, despede esta multidão para que eles vão a algum lugar comprar comida, porque nós não temos. E Jesus volta-se para eles e diz: e de ver o que tendes? E havia um rapazinho ali que tinha 5 pães e 2 peixes. E os irmãos conhecem a história. Jesus vai pegar naqueles 5 pães e 2 peixes e, tendo mandado os discípulos organizar aquela multidão por grupos, então Jesus faz o quê? O milagre, e alimenta uma multidão de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Jesus fez isso. Muito à semelhança de Deus lá no passado, durante aqueles 40 anos que alimentou o povo com o maná. Agora, meus irmãos, há outro aspecto aqui que vai mais além deste saciar da fome material, da fome física. É que Jesus também sacia da fome espiritual. Jesus também traz alívio e descedenta da sede espiritual. Aqui no Evangelho de João, e eu não vou ler em Mateus, porque o tempo está a chegar ao fim. Em João capítulo, eu gostaria de sublinhar isso, João capítulo 6. João capítulo 6, é ali dos versículos 1 a 14, mas eu gostaria de apontar a vossa atenção para o versículo, não é 14, é 48. No versículo 48, João capítulo 6, verso 48, em que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E Jesus diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão. Os irmãos lembram-se uma das tentações, aliás a primeira do diabo a Jesus? Faz com que estas pedras se transformem em pães. Jesus fez mais tarde a transformação daqueles poucos pães e peixes em alimento para uma multidão. Jesus diz, eu sou o pão da vida, pão espiritual, pão que alimenta. E quando nós comemos o pão, isto é, comemos as palavras de Jesus, nós somos alimentados pela palavra. Eu espero que os irmãos, quem vem aqui em cada domingo, seja alimentado. É o pão da vida. E aquilo que nós, pregadores, procuramos fazer é que sejamos apenas instrumentos para que este pão venha do céu e chegue até vós. Porque, meus irmãos, antes de chegar a vós, já chegou a nós. Eu já fui alimentado. Mas Jesus não é apenas o pão da vida, ele também é água da vida. Aí sim, então, em João capítulo 4, eu acho que pus ali 6, mas é João capítulo 4. Quando Jesus está a falar com a mulher samaritana, ele acaba por, aliás que está João capítulo 6, não, mas está certo, não é? Capítulo 4, eu é que tenho errado aqui nas minhas notas. João capítulo 4, verso 14, Jesus fala à mulher samaritana sobre a água da vida. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, rios de água viva correrão do seu ventre. Vamos ver o verso 14. Mas aquele que beber da água viva, da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Meus irmãos, José foi fundamental. Para quê? Não apenas para que os egípcios tivessem alimento, mas para que os seus familiares, lá numa terra de fome, pudessem vir ao Egito comprar trigo e tivessem alimento. José foi a provisão de Deus em tempos de fome. Jesus é a provisão de Deus em tempos de fome e de sede espiritual. Em sexto lugar, a túnica de Jesus e a túnica de José. Vamos a Gênesis capítulo 37. Eu comecei por aí apenas para uma questão de referência. Gênesis capítulo 37, eu estou quase a terminar, mas o grupo de louvor não precisa de vir já. Gênesis capítulo 37, versículos 31 e 32. Nós lemos assim. Tomaram, pois, foram os irmãos de José, tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e ungiram a túnica com sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Bem sabiam eles que era. Mas notem este pormenor. Uma túnica manchada de sangue. E Jesus também teve uma túnica. Quando Jesus é preso, ele é chicoteado. E quando está a caminho da cruz, quando começa o caminho da cruz, o que é que lhe colocaram? Uma coroa de espinhos na cabeça e colocaram-lhe uma túnica. E naquela caminhada, com as costas a sangrar por causa das chicotadas, com aquela coroa de espinhos a marcar e a fazer sair sangue da sua cabeça, aquela túnica ficou como manchada de sangue. E aqui temos um outro paralelismo interessante. A túnica de José, manchada de sangue, apresentada pelos irmãos de José como um caso perdido, e a túnica de Jesus,
manchada de sangue, em que Jesus está a caminho da cruz, considerando os discípulos também que Jesus era o quê? Um caso perdido. Se Jesus fosse à cruz, iria morrer. Era um caso perdido. O que é que viria depois daí? Os discípulos estavam tão completamente baralhados, tão desencorajados, tão desesperados. Até que depois, meus irmãos, passado esta fase da túnica, e no caso, passada a fase da túnica de Jesus, Jesus morre e depois da sua morte, o que é que vai acontecer? Ele vai ressuscitar. E este é o último aspecto. E vejam como há semelhanças aqui tão interessantes. Jesus ressuscita. E José? José está lá no Egito e depois daquele episódio em que os 10 vêm para comprar trigo, vão ter um encontro com José. José sabe que são eles, porque ao fazer perguntas, chega à conclusão de que nosso pai está lá em Judá, está lá em Canaã. Ficou lá e vocês não têm mais nenhum irmão. Temos um outro que está lá pequenino, que o nosso pai não deixa vir. Nós temos esta missão de vir comprar trigo. Então José carrega trigo, eles voltam e depois mais tarde o que é que vai acontecer? José diz: a próxima vez quero que venha quem? O vosso irmão mais novo. O vosso irmão mais novo. E quando aqueles 10 chegam a casa com o pai, entregam o trigo e aquilo deu para um tempo, e o pai manda-os de novo ao Egito comprar mais. Eles dizem: nós só iremos se o nosso irmão mais novo for Benjamim. E o pai ficou desesperado. Eu já perdi José, o filho da velhice. Um dos filhos, o filho preferido de José. Não ia abrir mão de Benjamim. Mas perante a insistência, lá vai também. E é interessante este detalhe. Notem este aspecto. A primeira vez que José está a olhar para os seus irmãos, eles eram quantos? 10. Da segunda vez, são agora 11. E é nessa altura que José se vai então revelar. E chora. Revela-se aos seus irmãos. E depois nós sabemos o resto da história. Eles vão, trazem o seu pai e vão ficar. Eu vou saltar este aspecto aqui em termos de texto bíblico, que os irmãos podem ver em Gênesis capítulo 45, versos 3, 5 até 7. E vamos passar a Jesus. Jesus aqui. O encontro de Jesus com quem? Com os seus discípulos. E o encontro de Jesus com os seus discípulos é interessante. Lembram-se quantos eram os irmãos de José no primeiro encontro? 10. E no segundo encontro? 11. Quando Jesus ressuscita, vamos ver, em João capítulo 20. A palavra de Deus é fantástica. Eu gosto demais. João capítulo 20, verso 19. João capítulo 20, verso 19 diz assim: chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quantos discípulos estavam aqui? Nesta altura? 10. Judas já tinha ido, tinha se enforcado. Tomé não estava presente. Quantos discípulos José se encontrou com quantos irmãos? Com quantos irmãos José se encontrou a primeira vez? 10. Vamos ler, e agora em João capítulo 20, verso 24.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Até aqui, meus irmãos, há uma semelhança tremenda entre José e Jesus. Às vezes nós lemos a história destes dois e há pormenores que nos escapam. Mas José era um improvável no caminho da salvação. Para os seus irmãos, José era um caso perdido. Para o seu pai, José era um caso perdido. Jesus, a partir do momento em que é preso, em que é levado e crucificado, era um caso perdido para quem? Para os seus discípulos. Eles estavam agora aonde? Fechados, com medo dos judeus. Jesus, um caso perdido. Um mestre tão excelente, um mestre que fez tantas coisas, um mestre que foi poderoso, um mestre que não foi capaz de saltar da cruz, estava na sepultura. Um caso perdido. Mas os casos perdidos, quando Deus coloca no caminho da salvação, são bênção. José foi bênção. Jesus certamente foi bênção. Meus irmãos, e o grupo de louvor pode vir, é realmente impressionante quando nós lemos a Escritura e a lemos analisando todos estes aspectos, considerando que a Escritura é um todo, do Gênesis ao Apocalipse, e que de facto Deus não faz as coisas por acaso. Na Escritura nós não encontramos dados isolados, quando eles têm grande significado. O importante, meus irmãos, é considerarmos que Deus é o autor da Escritura. E Deus é o Senhor da história. E a história da salvação não tem coisas desligadas umas das outras. Às vezes nós pensamos: o que é que este assunto está a fazer aqui? Por que é que esta situação aconteceu? Deus tem um propósito. Eu gostaria, meus irmãos, só de deixar esta palavra convosco. O seu caso pode ser considerado um caso perdido para alguns. Aliás, deixem-me dizer que quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus, quando alguém está pronto a seguir o caminho da salvação, a seguir o Salvador, há pessoas de família, há amigos que desprezam, que consideram que aquela pessoa está perdida, está louca. Eu quero encorajar você a não deixar de tomar a decisão ao lado de Jesus e a seguir Jesus. Porque caso perdido para Deus é caso achado. Caso achado para este mundo é caso perdido para Deus. E Jesus disse: quem achar a sua vida, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Meus irmãos, não há coisa melhor do que estar no caminho da salvação. Não há coisa melhor do que estar no caminho de Deus, no centro da vontade de Deus. Não há coisa melhor do que conhecer a Escritura e aplicá-la à nossa vida. Ela fortalece-nos. Vamos ficar de pé. O louvor vai dirigir-nos neste cântico.